vamos aos destaques de hoje. Vice-governador visita as obras do metrô. Presidente Lula defende PEC da segurança. E hoje tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo em Brasília. Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Mínimas de 17 graus e máxima prevista de 27 graus. A umidade relativa do ar está em 60%. Começou hoje às 6h01 da manhã o outono. A estação marca a transição entre o verão e o inverno. Com isso, as temperaturas devem ficar mais baixas de acordo com especialistas, mas a média continua acima do esperado para este período e pode impedir volumes de chuva mais significativos. A região sul tem previsão de chuva acima da média e o nordeste será afetado pela zona de convergência intertropical, que vai causar chuvas mais intensas. O norte tem previsão de temperaturas um pouco acima da média. A região sul vai passar por frentes frias e o sudeste e o centro-oeste vão ter temperaturas acima do normal e chuvas abaixo da média. O vice-governador Matheus Simões visitou as obras da linha 2 do metrô. Quem traz as informações é a repórter Elaine Grace. Durante a visita técnica, o governo de Minas apresenta os avanços e o cronograma de execução da linha 2, além dos impactos dessa ampliação para a população. O investimento público total no projeto é de 3,7 bilhões, viabilizado pelo governo de Minas em parceria com o governo federal, somado aos recursos da iniciativa privada. A previsão é que a nova linha entre em operação comercial em 2028, encerrando uma espera de mais de 20 anos. O vice-governador Matheus Simões falou com exclusividade à nossa equipe sobre o andamento das obras. Nós estamos dentro do cronograma, aliás, um pouquinho antecipados em termos de cronograma. A remodelagem, por exemplo, das estações atuais da linha 1 está correndo muito bem. Já temos 9 em fase final e 9 iniciando agora, antes do que estava previsto. Isso deve trazer um pouco mais de conforto para os atuais usuários do metrô, que têm observado alguns atrasos por conta de paralisação técnica, algumas escadarias provisórias nos acessos. Isso tudo vai estar pronto antes do que estava previsto. A previsão é que isso terminar só no final do ano que vem. A gente tem certeza de que a gente vai estar com isso pronto ainda no meio do ano que vem, no mais tardar. E aqui, na linha 2, a gente está vendo as obras acontecendo dentro do cronograma. Essa estação que nós estamos é a estação Amazonas, a estação Nova Suíça está também bastante adiantada e isso vai nos permitir já o início da estação Novo Eldorado ao longo das próximas semanas. E continuando a falar do metrô de BH, que tem alterações de funcionamento até amanhã. O repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. Usuários noturnos do metrô de BH devem ficar atentos à alteração no funcionamento nesta quinta e sexta-feira, no período entre 8 e 11 da noite. A concessionária responsável informa que vai realizar uma atividade na linha 1 do sistema metroviário e, por isso, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos ao longo de todo o sistema, no período entre 8 e 11 horas da noite. Nas estações 1º de Maio, Valdomiro Lobo e Floramar, o embarque e o desembarque é feito apenas em um dos lados da plataforma, nos 2 sentidos. Por isso, passageiros devem conferir a direção dos trens antes de embarcar. A Metrô BH também destaca que não haverá baldeação. As informações sobre as mudanças são divulgadas nos canais oficiais do Metrô BH na internet. Além disso, os comunicados são exibidos em telas digitais das estações e transmitidos pelo sistema de sonorização. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. E atenção, você que passa pela região da Pampulha, fique atento. A Avenida Otacílio Negrão de Lima está interditada desde cedo entre as avenidas das Latânias e Antônio Carlos para a limpeza do canteiro de obras usado para a substituição do interceptor de esgoto no bairro São Luís. A obra custou 13 milhões de reais. E a Copasa implantou uma canalização de 175 metros mais resistente para evitar que o esgoto doméstico chegue à Lagoa da Pampulha. A interdição de trânsito no trecho vai funcionar até às 5 horas da manhã de sexta. Os detalhes sobre os desvios você confere no site prefeitura.pbh.gov.br/notícias.
Aumento de acidentes com motociclistas em Belo Horizonte preocupa a Secretaria de Saúde. Quem conta tudo é a repórter Letícia Bessa. Dados do SAMU, o Serviço Móvel de Urgência, mostram crescimento na quantidade de acidentes envolvendo motociclistas na capital. Em 2024, a cidade registrou mais de 15 mil ocorrências envolvendo motocicletas, aumento de 12,6% em comparação com o ano anterior, quando foram registrados cerca de 13.400 acidentes. A Prefeitura de BH destaca que o cenário continua a se agravar, especialmente quando os dados são comparados aos anos anteriores à pandemia de Covid-19. Em 2018, antes da explosão de aplicativos de entrega e outros serviços que utilizam motocicletas, Belo Horizonte registrava cerca de 10 mil acidentes envolvendo motos. Em apenas 6 anos, esse número teve aumento de quase 50%. Só em fevereiro deste ano, foram quase 1.500 chamados no SAMU envolvendo motocicletas. As lesões mais comuns nesse tipo de ocorrência, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são as fraturas, o que reflete no aumento de internações ortopédicas de urgência na rede SUS BH. Repórter Letícia Bessa. Muito obrigada pelas informações, Letícia. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça a condenação do ex-prefeito de Vieiras entre 2009 e 2016 na cidade de 3.700 habitantes que fica na zona da Mata Mineira. Valdinei Chicarelli de Andrade, do PT, foi condenado por fraude em licitação na contratação de um posto de combustíveis. O ex-gestor foi sentenciado a ressarcir R$ 5.500.000 aos cofres públicos, com juros e correção monetária, além de ter seus direitos políticos suspensos por 12 anos. Ele também está proibido de contratar com o poder político e deverá pagar multa equivalente ao valor do dano causado. A investigação revelou que o ex-prefeito era o verdadeiro proprietário do posto de combustível contratado para fornecer combustíveis à frota pública por meio de licitações fraudulentas. Testemunhas confirmaram que ele utilizou laranjas para ocultar sua ligação com a empresa. O caso expõe um esquema que gerou prejuízos milionários ao município. E agora um caso incrível, assim, algo inusitado. É a primeira vez que eu fico sabendo de algo assim, viu, Júnior? Nunca ouvi uma história como essa antes. Um homem registrou um boletim de ocorrência depois de comprar 30 gramas de maconha por R$ 210 e o traficante, gente, não entregar a droga. O caso ocorreu em Goiânia. O rapaz foi intimado a depor. No boletim, a vítima diz que é usuária de droga e que o traficante agiu de má fé. Tem que rir, né, gente? O delegado Humberto Teófilo, da Central Geral de Flagrantes, que estava de plantão no dia em que a ocorrência foi registrada, disse que nunca viu uma ocorrência desta natureza em 15 anos de polícia. O usuário pode responder por falsa comunicação de crime, que pode resultar em pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Ainda segundo o delegado, não existe crime de estelionato que envolva usuário e traficante, já que o objeto da desavença é a droga, um ilícito penal. A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, informou que vacinou cães e gatos dentro de um raio de 300 metros, onde um morcego foi encontrado morto. A decisão da Prefeitura, que seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde, foi tomada após a Superintendência Regional de Saúde confirmar que o morcego estava contaminado com o vírus da raiva. O animal foi analisado na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Apesar do ocorrido, não há registros de casos de raiva em humanos em Uberlândia neste ano. Vale lembrar que caso morcegos sejam encontrados mortos, o setor de zoonoses do município deve ser informado imediatamente e o animal deve ser isolado até que as equipes de captura realizem o encaminhamento para análise. O Sistema Fé Comércio lançou uma campanha que incentiva a contratação de profissionais com mais de 50 anos no setor de comércio, serviços e turismo. Com o tema Quem tem passado pode oferecer futuro.
empregue pessoas com 50 a mais. A iniciativa destaca as vantagens de contratar esse público e oferecer capacitação gratuita por meio do SENAC. A campanha utiliza o portal rededecarreiras.com.br. São disponibilizadas mais de 1.400 vagas. Uma ótima iniciativa. E a Receita Federal recebeu até o momento cerca de 1.800.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025 em todo o Brasil. Em Minas Gerais foram processadas 150.000 declarações. O prazo para entrega da declaração começou na última segunda-feira, dia 17, e termina no dia 30 de maio. Fique atento, hein? E a Receita espera receber este ano, Júnior, mais de 46 milhões de declarações. No ano passado, a arrecadação somou 2 trilhões e 700 bilhões de reais, o maior montante desde 1995. Devem pagar o imposto de renda este ano os contribuintes que recebem acima de R$ 2.259,21. Os cartórios de Minas Gerais têm um novo site, onde os donos de imóveis podem consultar diversas informações para o preenchimento da declaração de imposto de renda da Receita Federal. O novo site foi criado para facilitar o acesso às informações obrigatórias, como a matrícula do imóvel e outros dados exigidos pela Receita, sem a necessidade de deslocamentos para os cartórios. A digitalização dos serviços economiza tempo e garante maior segurança no processo de declaração de bens. O site fica no endereço eletrônico ridigital.org.br. E no próximo bloco, hoje à noite, tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E presidente Lula defende a PEC da segurança. Hoje tem rodada das eliminatórias da Copa do Mundo e a seleção brasileira recebe a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 9h45 da noite. O duelo é válido pela 13ª rodada e o Brasil está na 5ª posição da tabela. Tem que ganhar, hein, Brasil? E no Cruzeiro, o foco está no Gabigol. Foi marcado para os dias 3 e 4 de abril o julgamento do recurso sobre a tentativa de fraude no exame antidoping. Caso ele seja punido, ele não poderá jogar pelo Cruzeiro no mês de abril. E o Atlético tem foco nos treinos, uma vez que o próximo jogo oficial é no dia 29 de março contra o Grêmio em Porto Alegre. E só lembrando, você que gosta de futebol e esportes, a partir de 13h tem na TV Horizonte o programa Bola na Rede, comigo e convidados especiais. Espero vocês. O programa está sendo um espetáculo, hein, Júnior? Obrigado, viu, Nikelly? Sua opinião é muito importante. Obrigado. Olha só, a Polícia Militar de Minas Gerais lança mega operação em Belo Horizonte. Detalhes agora com o repórter Giovanni Rodrigues. Foi realizado hoje pelo 22º Batalhão da Polícia Militar a mega operação Força Tarefa Estratégica. O lançamento aconteceu na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Santa Lúcia. A ação contou com o emprego de militares do 22º Batalhão do Comando de Policiamento da capital, além de militares dos Comandos de Policiamento Especializado de Missões Especiais e de Aviação do Estado. Segundo o comandante do 22º Batalhão, Tenente-Coronel Jesus Cássio, essa ação vai combater o crime organizado e manter mais diálogo com a população. Nós vamos a operação Força Tarefa Estratégica, né? Então, uma operação que a gente vai estar aqui presente no aglomerado Morro do Papagaio nas 24 horas do dia a partir de hoje. E vai ter também uma ação junto com a comunidade? Sim, nós teremos, além dessa questão da atuação dos pontos, de alguns cumprimentos, né, de mandados de prisão, nós teremos também um foco em interação comunitária. Não teremos um evento específico, mas a gente quer naquele ponto a ponto. Então, de uma criança que procurar uma guarnição, de um cidadão que quiser algum esclarecimento, vamos fazer visitas aos comerciantes. Então, esse é o nosso objetivo, porque sabemos que o fundamento principal, né, da operação é levar a segurança para o cidadão de bem com a melhoria da sensação de segurança. E no momento do lançamento, saiu aqui do 22º Batalhão aproximadamente 20 viaturas, o caminhão blindado da Polícia Militar e o helicóptero Pegasus. Repórter Giovanni Rodrigues.
Obrigada, Giovanni, pelas informações. A operação da Polícia Rodoviária Federal fiscaliza veículos de carga na BR-040. A repórter Erlaine Grace está de volta para explicar a operação. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Niquele, e a todos que acompanham Rede Notícia. A Polícia Rodoviária Federal realizou nesta manhã uma operação voltada aos veículos de carga. As equipes estão atentas a diversos aspectos dos caminhões, como amarração, freios e até tempo de descanso dos motoristas. Só no início da operação, aproximadamente 20 veículos foram inspecionados e a maioria estava em situação irregular. Gledson Ferreira, agente da PRF, falou sobre os objetivos desta fiscalização. Vamos ouvir. Veículo de carga hoje representa um grande problema, um grande contribuinte para o nosso número de sinistros. Tá? Quando a gente fala em sinistros, nós estamos diante de uma situação que envolve uma série de contribuições do veículo, do condutor, da pista. Referente ao veículo, nós hoje observamos excesso de peso, amarração de carga, acondicionamento de carga, equipamentos específicos para vários tipos de transporte. Ainda de acordo com a PRF, cerca de 50% dos veículos apresentam falhas nos freios ABS. E esses em mau funcionamento são responsáveis pela maior parte dos acidentes nas rodovias. Niquele Júnior, volto com vocês. Obrigado, Erlaine. Quem volta também ao Rede Notícia agora para falar sobre a Rota do Zebu, que começa a operar com nova concessionária em Uberaba, é a repórter Letícia Bessa. Nesta quinta-feira, dia 20, começa a operação da nova concessionária responsável pela chamada Rota do Zebu, na BR-262, em mais de 400 quilômetros de rodovia na região do Triângulo Mineiro. O evento de apresentação dos 100 primeiros dias de trabalho da concessionária Way 262 será realizado às 10h30 da manhã em Uberaba, com presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do diretor-geral da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Sampaio. Até então, o trecho que vai do quilômetro 360 ao quilômetro 799 estava sob a administração da Triunfo Consebra. Pelo contrato com a nova concessionária, está previsto investimento total de 8,5 bilhões de reais em 30 anos e prevê, por exemplo, obras de duplicação, faixas adicionais, correção de traçado, além de viadutos, passarelas, rampa de escape e ponto de parada e descanso. A BR-262 em Minas é considerada um corredor essencial para o escoamento da produção agropecuária do Triângulo, região referência na pecuária de corte e no aprimoramento genético do gado zebu. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia, pelas informações. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, subiu para 14,25% ao ano, por decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, dentro das projeções feitas na reunião anterior do comitê. A taxa é a maior desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O aumento da Selic gerou reações. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, publicou um vídeo nas redes sociais dele para dizer que a taxa vai prejudicar os comerciantes com juros mais altos para empréstimos e que a inflação é culpa do PT. O governador ainda chamou o presidente Lula de Gastão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a nova taxa era esperada e que só vai comentar a decisão do Banco Central depois de ler a ata do comitê prevista para ser publicada na próxima terça, dia 25. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defendeu a chamada PEC da Segurança Pública, proposta do governo federal que será encaminhada ao Congresso com foco no combate ao crime organizado. Entre outras definições, o texto deve prever a transformação da Polícia Rodoviária Federal em uma corporação de um policiamento ostensivo, além da criação de um sistema único de segurança pública no país.
Durante a agenda no estado do Ceará, Lula falou sobre os objetivos do governo a partir do lançamento dessas propostas. Vamos acompanhar a fala do presidente? Porque eles entendiam que o que ia resolver o problema era a pessoa ter arma na mão. E eu sou daqueles que acham, ao invés de arma, nós temos que ter livro. Ao invés de delegacia, nós temos que ter escola. Porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. Foi liberado após pagar fiança um homem preso em flagrante pela Polícia Legislativa, por porte ilegal de arma ao tentar entrar no Congresso Nacional com uma pistola calibre .380 na mochila. O homem tentava acessar o Congresso pela chapelaria, uma das principais entradas do parlamento, quando o detector de metais identificou a arma. Em depoimento, ele afirmou que pretendia entregar a pistola a um policial militar de Minas Gerais, que seria o proprietário da arma. A pistola foi apreendida e o caso segue sob investigação. A deputada federal pelo PT Minas Gerais, Dandara, foi eleita por unanimidade presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados em Brasília. A parlamentar destacou a importância de assumir o cargo em um momento crucial para a Amazônia, que será o foco das discussões globais sobre o desenvolvimento sustentável durante a COP30, prevista para novembro em Belém, no Pará. A comissão pretende promover audiências e seminários para ouvir a população e participar ativamente da COP30. Dandara é professora e está em seu primeiro mandato na Câmara. Ela já foi vereadora em Uberlândia e é titular da Secretaria da Mulher e da Bancada Negra. O Congresso Nacional deve votar logo mais, às 15h, o relatório final do projeto de lei orçamentária para 2025. Segundo o texto, o governo prevê um saldo de 15 bilhões de reais este ano. Se essa previsão for confirmada, a meta de déficit zero será cumprida. O relatório também traz previsão de 39 bilhões de reais em gastos com emendas parlamentares impositivas, aquelas que não dependem de negociação com o governo federal. O texto ainda prevê aumento de 8 bilhões de reais nas despesas previdenciárias, limitação do crescimento do salário mínimo e mudanças nas regras de acesso ao abono salarial. Entidades médicas reagem a uma portaria publicada esta semana pelo Conselho Federal de Farmácia, que autoriza a prescrição de remédios por farmacêuticos. A portaria inclui os medicamentos prescritos por receita médicas, mas nesse caso o farmacêutico precisa ter registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. As entidades médicas prometem ir à justiça contra a portaria. O Conselho Federal de Medicina classifica a resolução como absolutamente legal e aponta riscos de saúde para a população. Outras entidades representativas da categoria questionam a capacitação dos farmacêuticos para a função. O senador mineiro Carlos Viana, de 61 anos, passa por tratamento contra um câncer no estômago, em Brasília. Ele foi internado no Hospital DF Star, onde ficará até o fim da semana. Segundo os médicos, não há necessidade de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. A previsão é que o senador do Podemos retorne às atividades no Congresso na próxima semana. O último boletim médico sobre a saúde do Papa Francisco trouxe uma boa notícia. Foi suspensa a ventilação mecânica que ajudava o Santo Padre a respirar. Segundo o Vaticano, as condições clínicas do Papa estão melhorando. As infecções pulmonares estão controladas, mas ainda não foram completamente eliminadas. Neste momento, ainda não há informações sobre a participação do Papa Francisco nas cerimônias da Semana Santa. Já é uma ótima notícia, né, Júnior? Com toda certeza que o Papa possa estar bem logo, Niquel. É isso. Termina aqui a primeira parte do Rede Notícia. E agora você fica com uma entrevista com o professor da UFMG, Antônio Dias, sobre o imposto de renda. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte, @Rádio América FM.
Até amanhã. Até amanhã. De volta aqui com o nosso Rede Entrevista. Hoje falamos aqui com o professor de Finanças da UFMG, Antônio Dias, respondendo sobre todas as dúvidas sobre imposto de renda. Vamos aproveitar o embalo, professor, e ouvir um trecho do que o presidente Lula disse no anúncio dessas mudanças no imposto de renda. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem que não vai aumentar um centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. O que nós estamos propondo? Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é descontado na fonte, em 2026, esse motorista vai pagar 0 de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. A tributação de uma professora, hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar 0. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por ano. É isso que nós estamos fazendo. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoas que vivem de dividendos, que nunca pagaram imposto de renda, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda, nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Professor, essa fala do presidente Lula, quer comentar? A fala do presidente Lula, fala assim, ele trata de um tema muito relevante e de grande expectativa da população de modo geral, né? É algo que vai ao encontro dos anseios, né, digamos assim, da população, da expectativa de todos nós. É o seguinte, a questão maior aí é como implementar isso, né? Porque o tema é louvável, o projeto é louvável, sem dúvida alguma. Acredito que nenhum parlamentar vai se opor a esse projeto de trazer algum benefício para a população. No caso, aí, isentando, né, reduzindo o pagamento dela em matéria de imposto de renda. Ótimo. Agora, como implementar isso é que é a dificuldade. Porque a principal fonte de receita para contrabalançar, para compensar a queda de arrecadação do imposto de renda é por meio de uma tributação daqueles que têm altas rendas, que são ali em número de 141.400 contribuintes, como o presidente acabou de citar. E essas pessoas, muitas vezes, a alíquota efetiva, aquilo que a gente falava anteriormente, né, de que algumas profissões, algumas, né, áreas pagam mais, outras pagam menos em termos efetivos. Nós mesmos podemos, cada um de nós, ao completarmos, concluirmos a nossa declaração completa, ao emitirmos, enviarmos a Receita, a gente pode ver lá o resumo da declaração, o quanto nós tivemos de renda no ano, como nós fomos tributados, aquelas deduções possíveis, isenções, tudo mais, mas no final nós temos lá a alíquota efetiva, 12, 13, 14, 9, 8, ou seja, em geral as pessoas de alta renda têm uma alíquota efetiva de 2, 2,5%. Menos, né? Muito menos. Até menos. Então aí a questão das diferenças. Por quê? São pessoas que têm alternativas, né, diferentes, têm uma capacidade maior de planejamento tributário, têm rendas que são isentas ou são tributadas, né, de forma mais vantajosa e que beneficiam no final esse contribuinte, fazendo com que ele pague efetivamente uma alíquota menor. Então, o que o presidente Lula está dizendo é o seguinte, nós vamos beneficiar aqueles que ganham menos até R$ 5 mil, que alcança aí cerca de 90% dos contribuintes, a grande parte, e uma pequena parte que ganha altas rendas, aí acima de 600 mil, que essas pessoas vão ter que contribuir um pouco mais para chegar ao que ele define, né, depois, né, de imposto, no projeto, imposto de renda da pessoa física mínimo, para que seja de pelo menos uma alíquota de 10%.
O presidente Lula fala, inclusive, assim, de acontecendo essa situação, né, impactos aí na economia, né, melhoria do poder de compra. O senhor também acredita nisso? Sim, sem dúvida alguma, ao ter mais renda, ao pagar menos imposto, há uma economia fiscal que beneficia a renda de uma pessoa, de um contribuinte. Então ele passa a ter mais dinheiro disponível. Agora ele citou o caso da professora, né, da pessoa que vai, então, contribuir com menos imposto de renda, vai sobrar mais, então isso estimula o consumo, estimula a produção, estimula a atividade econômica, né, no primeiro momento. Inclusive, ele até usa isso como um argumento para justificar que os estados, ao terem essa isenção sendo implementada, os estados vão ter uma queda de arrecadação, porque parte do imposto de renda arrecadado no estado, acho que 22,5%, uma parte dele se destina, né, aos estados, que depois, via fundo de participação dos municípios, faz chegar aos municípios. Então, eles vão ter uma perda. Então, o presidente, no seu projeto, no seu discurso, de modo geral, não esse talvez, mas em outros discursos, outras falas, ele menciona que os estados vão ter, por exemplo, os municípios, ganhos por meio de uma atividade econômica mais pujante, mais, né, ativa, mais ali favorável ao progresso econômico do município, do estado e tudo mais. Então, ele se beneficia por essa via. Tem uma perda inicial, sim, mas é compensada por isso aí. Prevê isso. Mas isso pode, talvez, muitas vezes não acontecer, por quê? Maior renda para as pessoas, maior consumo, inflação que já está alta tende a aumentar. Então acaba o governo dando com uma mão e tirando com a outra pelo imposto inflacionário. Fica elas por elas, né? Fica elas por elas, ou até pior, muitas vezes, do que a situação anterior. É até difícil, né, da gente entender isso. Porque, assim, quando a gente está num momento do país de muito desemprego, né, economia, a inflação está muito alta, as pessoas não estão conseguindo ter consumo, o país está ruim. Sim. Aí, quando a gente começa a melhorar a situação do trabalhador, o desemprego cai, né? O povo está querendo consumir, mas o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, a inflação sobe, e aí o país também está ruim. Como é que a gente explica isso para o povo? Como é que fica bom? Quando fica bom, Quando é que fica bom isso? Quando fica bom? No equilíbrio, encontrar o equilíbrio. Por quê? Porque é o seguinte, né? É que nós já falamos em outras oportunidades, na rádio e tudo mais, é a questão do jogo de interesses. Nós estamos dentro de um contexto e é complexo, há uma complexidade particular, porque são inúmeros os atores, inúmeras as partes, inúmeros os interesses. Então, ora beneficia um, prejudica outro. Ora prejudica outro, beneficia um. Então, fica sempre aquele jogo, né? Então, de buscar um equilíbrio. Então, nós temos que, no campo das contas públicas, organizar as contas públicas, isso é um desejo de todos nós. Porque o desarranjo das contas públicas leva a um problema macro que alcança a todos. É uma questão sistemática, que alcança a todos indistintamente. Então, se as contas públicas estão desarranjadas, o dólar fica caro, porque o investidor busca outras alternativas e tudo mais. O dólar caro, a importação fica cara, o produto aqui dentro fica caro, a exportação é estimulada, porque quem está fora compra mais no Brasil, os produtores locais vão preferir o mercado internacional, né, ao mercado local, com isso começa a faltar produtos. Então veja que é uma organização geral. Então, base contas públicas. Essa é uma questão chave. Inclusive, para uma medida como essa, que traz um benefício direto à população pela redução do imposto pago sob a forma de imposto de renda, com isso sobra mais dinheiro e aí o consumo aumenta. Mas o consumo aumenta, a gente tem que lembrar que consumo tem que ter do outro lado a produção. Se nós temos consumo sem produção, vai pressionar pelo consumo, inflação de consumo. Que vai faltar produto. Vai faltar produto. Aí tem que produzir mais, ou tem que importar mais. Importar mais com dólar alto, por conta, digamos, das contas públicas, né, do risco maior, da análise menor, a análise mais criteriosa do investidor, que vai procurar outras praças, outros mercados, ele foge para Estados Unidos, com taxa de 4,25%, 5%, 4,5%, ontem, inclusive, mantiveram a taxa e tal. Então, buscam países mais estáveis, mais organizados. Então, veja que desarranja. Por quê? Aí acaba tendo um benefício direto para o povo aqui, mas falta, digamos, produção interna, porque prefere o mercado externo, ou falta também, reduz a capacidade de importação. Então, com isso, os preços sobem. Então, tem que ter um equilíbrio no conjunto das medidas. E aí, um deles, de base, fundamental, equilíbrio das contas públicas. Essa medida, por exemplo, se viesse, talvez, por uma forma de, falávamos há pouco, de vamos reduzir a tributação via imposto de renda, a isenção, vai sobrar mais dinheiro para o povo e, para isso, nós vamos buscar fazer um gerenciamento melhor das contas públicas. Cortar na carne. Cortar, reduzir ineficiências, né?
gastos desnecessários, aquela gestão de custos na administração pública, mostrando eficiência, mostrando preocupação com a administração pública mais eficiente, e não simplesmente nós vamos dar um benefício aqui, mas vamos fazer alguém pagar essa conta. Esse é que é o problema. Isso gera um mal-estar, porque você acaba favorecendo um grupo, prejudicando o outro grupo. E aí, nesse jogo de interesses, os mais poderosos acabam sobressaindo. Professor, né? Rapidinho, para a gente terminar mesmo. Dica para quem vai fazer declaração de imposto de renda. Dá para poder fazer pela declaração pré-preenchida? Uma boa ideia? Sim, sem dúvida alguma. Todos aqueles que têm as contas organizadas, os recibos, as notas, tudo organizado, lícito, verdadeiro, documentado, perfeitamente. A declaração pré-preenchida facilita enormemente, que a pessoa pode conferir, verificar esse início de experiência nossa, Vamos conferindo, checando. Inclusive, se nós estamos esquecendo de algo, aí vamos ter que correr atrás, inclusive, de uma nota eventualmente esquecida, perdida, Então, isso ajuda nesse sentido também. A organização pré-preenchida é fundamental para nos sinalizarmos até se a nossa organização foi efetiva ou não. Então, ter as contas organizadas, ler o manual da Receita Federal, as instruções da Receita Federal para se organizar e buscar atender adequadamente todos os critérios estabelecidos. Fazendo a declaração com base na pré-preenchida, revendo a sua organização para os próximos anos, inclusive se há ineficiência. Se a declaração pré-preenchida traz elementos que você não tem de suporte, você então esqueceu ou perdeu, isso mostra que a sua organização não é eficiente, para os próximos anos melhorar. E o seguinte, você ter sempre aquela atenção de buscar observar as regras para aproveitar todas as possibilidades que a Receita permite para você ter benefício, ter redução da sua carga tributária legalmente, licitamente. Muito bem, nosso agradecimento ao professor de Finanças da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, professor Antônio Dias, nosso cliente aqui de tanto tempo, ajudou a compreender um pouco mais sobre a declaração do imposto de renda e outras coisas. Professor, obrigado, sempre bem-vindo aqui, Eu que agradeço, muito obrigado a todos e boa sorte para a declaração de imposto de renda, sucesso a todos e todas. Vou começar a fazer a minha hoje. Professor, esperamos o senhor novamente aqui, viu? Prazer, sempre. Muito bem, siga a gente nas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial, sem acento, tá bom? Obrigado pela companhia, permaneça na nossa programação. Até amanhã, querendo Deus. Até amanhã.